Okay, let's go. Meninas, sabe aquele look que te faz sentir poderosa? Na Ed Modas você encontra tendências, conforto, preço que cabe no seu bolso. Do casual ao elegante, monte seu estilo com exclusividades. E também trabalhamos com grande variedade de plus size. Ficamos localizados na Rua Campestre, 7 de Abril, e também na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E desde já eu quero deixar para você em Jó capítulo 42, 4:2. No versículo 1, que vai dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nem teus pensamentos, podem ser impedidos. Eu quero declarar para a sua vida que todos os planos do Senhor, todos os pensamentos do Senhor, a sua palavra vai dizer assim, que os pensamentos de Deus não são maus, mas são bens. Ele sabe exatamente o que está fazendo contigo. Nós vamos ver a história de Jó. Deus permite Satanás tocar naquilo que era de Jó, para que ele se manifestasse com glória. Jó, ao longo da sua caminhada, no final da sua caminhada, ele vai dizer: eu o conhecia por ouvir falar, hoje porque te vejo. Através desse processo, o Senhor se manifestará e tu verás a glória de Deus. Não permita que os problemas, que o cenário, que a dificuldade, que o impossível venha declarar para você que o Deus que você serve não pode fazer. Mas coloque em seu coração que o Deus que te chamou é fiel para cumprir na sua vida todas as coisas. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, queremos te agradecer, queremos te bendizer, queremos enaltecer o teu santo nome. Levantamos aqui, Senhor, um altar em adoração. E te pedimos, Senhor, manifesta a tua glória entre nós.
não só entre nós, mas em nós e através de nós. Que através desse podcast, vidas possam ser alcançadas, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Senhor, que palavras de maldição venham a ser quebrada, que, ó Deus querido, estigmas, Senhor, venha a ser desfeito. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos sobre essas vidas, nós declaramos sobre cada um que está nos assistindo e nos ouvindo hoje, em o nome de Jesus. Estou com uma pessoa muito especial, né? Pastora, mulher de Deus, escritora, cantora, uma mulher que traz uma bagagem muito grande, que traz uma história de vida. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela, porque a primeira vez que eu a vi, que foi no lançamento do nosso livro, eu me apaixonei por ela e eu cantei já pra ela. Assim que eu cheguei em casa, eu falei, eu quero e eu vou lhe levar no podcast. E hoje nós estamos aqui, desde já eu quero agradecer, pastora Fabiana, quero agradecer pelo carinho, o amor que me recebeu, tá? Pela sua dedicação. Eu quero agradecer por ter nos recebido assim que nós mandamos o convite. Recebeu e hoje está aqui. Meu muito obrigada. Espero e quero que se sinta à vontade no nosso meio. E desde já eu quero perguntar quem é Fabiana Marques. Rapaz, eu quero agradecer pelo convite. Estou, assim, grata por essa oportunidade de estar aqui, né, nessa tarde, junto com meu esposo. Me alegrei muito pelo convite e eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Fabiana Marques é uma mulher que tem um histórico que Deus, ele é o Deus do impossível. Amém. Né, uma história meio dolorosa, mas eu entendo que tudo que o Senhor permite a gente passar tem um propósito, para que hoje eu viesse estar aqui falando com a pastora, falando para alguns irmãos que estão ouvindo. É sinal que Deus, ele conduziu a minha vida. Perdi minha mãe ainda com 6 anos, meu pai nos abandonou ainda pequena, tentei o suicídio por 2 vezes, mas para a honra e glória do Senhor Jesus eu estou aqui, uma improvável. E estou aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. E no seu livro, na sua página, né? Ela também está aqui no livro Mulheres que Anunciam, tá bom? E a sua página, o tema é A Improvável. É improvável. A Improvável. Fale mais um pouco, a senhora já iniciou falando como foi perder sua mãe, ainda criança, e ser abandonada ainda com 6 anos de idade pelo seu pai. Assim, eu vim de uma família, vamos botar assim, espírita, né? Uhum. E a minha mãe teve 6 filhos, né, comigo. Uhum. Só que muito jovem ela veio a óbito, veio a falecer. E quando ela faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Uma criança ainda, né? Sim. E meu pai, por ser aquele homem de roça, rígido, ele não deixava as filhas sair. Então, minhas irmãs mais velhas, por ver essa oportunidade de liberdade, Uhum. né? Elas aproveitaram isso para curtir a vida delas, né? Então, eu muito criança ainda, muito pequena, eu vejo a mão de Deus na minha vida, porque mãe faleceu e sofreu o abandono da parte de pai, foi muito complicado. Uhum. Só que dentro disso tudo eu tive uma tia que me acolheu, né? Foi assim que eu vim parar no Rio de Janeiro. Eu nasci em Itaperuna, estado do Rio, um distrito, né, de Itaperuna, que é Comendador Venâncio, um lugar bem pequeno, bem humilde mesmo, roça, né? Então minha tia, ela me acolheu na casa dela, né? Eu tive esse acolhimento ainda criança, mas eu vejo que os percursos que ela traçava não eram o mesmo que Deus queria para mim. Né? Então eu quero louvar a Deus porque ainda na infância sofri o abandono, mas a Bíblia fala que pode o pai abandonar, a mãe abandonar, mas Deus não abandona, né? Sim. E eu vi o amor de Deus pela minha vida porque ele não me abandonou. Ele me sustentou, ele me guardou, ele me livrou, ele me direcionou para caminhos, né, que me fez hoje se tornar uma mulher de Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aí, sua mãe falece, seu pai lhe abandona, a senhora vem para o Rio de Janeiro,
A casa da sua tia. Isso, eu passei um período morando com a minha tia, Você foi mãe na adolescência. na adolescência. E como foi enfrentar isso? Muito difícil. Muito difícil ser mãe com 15 anos de idade, né? Eu costumo dizer, quando eu conto meu testemunho, que eu amo meus filhos. Meus filhos são bênção de Deus na minha vida. Meu filho é baixista, sabe? Nos ajuda na obra, na casa do Glória a Senhor. Deus. Mas assim, eu engravidei com 15 anos por não ter orientação. Não ter quem te oriente, quem te fale de um anticoncepcional, quem te fale de um preservativo, quem te fala de enfermidades que você pode ocasionar tendo através do ato sexual. Então, assim, eu não tive essas pessoas que me orientassem acerca disso, né? Uma adolescente com 15 anos que conheceu alguém, que teve um relacionamento com alguém e engravida. E por engravidar naquele momento, você fala, e agora? Como é que vai ser? É muito dificultoso, né? Então, assim, eu me envolvi com uma pessoa 11 anos mais velha do que eu. Nossa. Uma situação muito complicada, sem conhecer Jesus, sem ter uma rede de apoio que te apoiasse. E então, na tua mente, você fala assim, não, eu preciso me apegar a isso, porque era o único momento que eu tinha, e eu tinha muito medo de ser aquela mulher que tivesse vários filhos, um de cada pai. Então, mesmo eu não tendo uma rede de apoio, não tendo alguém que me orientasse, eu tinha, por ser uma menina de roça, sabe, de alguns costumes de roça, que a gente sabe que era bem rígido, eu tinha muito esse medo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e me uni ao pai do meu filho. Entendeu? Porque eu tinha medo. Minha preocupação era, vou ter um filho de cada homem, vai ser muito complicado. Só que foi um relacionamento debaixo de guerra. Foi um relacionamento muito difícil de se falar, né? Eu falo que hoje não mexe mais comigo porque eu fui curada, graças a Deus. Eu fui curada disso. Mas foi tudo que me ocasionou as tentativas de suicídio, que me ocasionou depressão pós-parto, me ocasionou muitas situações muito difíceis. Né? Então, hoje a gente vê, hoje em dia acontece muito isso ainda. Sim. Meninas ainda nas suas adolescências que se unem em pessoas, porque às vezes quer sair de dentro da sua casa. Sair de um problema para entrar em outro Isso problema. aí, e acaba trazendo para si um problema maior. Muito maior. Esse não foi meu caso, porque eu fui a conviver esse relacionamento porque eu estava grávida. Então, na minha mente se eu engravidei, o certo é eu ficar com o pai do meu filho. E eu não queria saber o que aquilo ia me ocasionar. Foi um momento muito complicado, alguns anos da minha vida que eu tive que permitir Deus me curar. Sim, foi muito difícil. Não vou dizer que foi fácil, mas hoje eu sou curada para a glória do nome do Senhor. Você entra dentro de um relacionamento ainda com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Aí dentro desse relacionamento, teve um relacionamento abusivo. E aí isso te traz alguns danos emocionais, sim. psicológicos. Mexeu com o meu psicológico, mexeu com a minha saúde física, entendeu? Então são situações, eu estava dando um estudo até lá na igreja, eu estava falando acerca disso, que mexe com o nosso emocional. Sim. Eu estava aconselhando uma pessoa esses dias, eu disse, olha, o que o inimigo mais quer fazer é mexer com o teu emocional. Porque ele mexendo com o teu emocional, ele vai mexer com o teu corpo físico. A tua mente vai ficar abalada, teu corpo físico vai ficar abalado, entendeu? Então você não vai ter estrutura, você vai perder a tua estrutura. E isso me ocasionou muito essas fragilidades, entendeu? Então se a gente pega um histórico de perda familiar, não ter o apoio do pai. Por isso que eu coloco no livro, é improvável. Porque eu tinha tudo para dar errado. Sim. Penso numa pessoa que tinha tudo para dar errado, era eu. Só que aí a gente analisa que Deus, os planos de Deus, ainda que nos traga dor, os planos deles é perfeito. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aí como nós vamos dizer como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável se está te ocasionando dor? Né? E a pastora colocou bem claro aí acerca de Jó. Jó, ele passou situações muito dolorosas, mas era a vontade de Deus. E a vontade de Deus na vida de Jó estava sendo boa, perfeita e agradável. Eu gosto muito de Jó 14:7, que vai dizer que ainda há esperança para a árvore cortada. Jó analisa a sua dor, Jó analisa o teu sofrimento, e Jó olha e fala, não, se tem esperança para uma árvore, por que não vai ter esperança para a minha vida?
Então, Jó, ele analisa aquele momento de dor, de dificuldade que ele estava passando, e ele começa a dizer, não, ainda há esperança. Ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. E eu vi Deus fazendo eu brotar novamente. Mas para isso eu precisei me conectar em Cristo. Eu precisei permitir Jesus entrar e fazer morada dentro de mim. Porque não tem como florescer novamente, brotar novamente, se a gente não passar pela metanoia, né? Como eu Sim. costumo dizer isso. É você ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo disse, É. não vivo mais eu, mas Mas Cristo vive em mim. As Sim. coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, para a gente viver o novo, Deus ele precisa pegar o nosso passado e lançar lá no mar de esquecimento. sim, É Deus dizendo, eu não lembro mais, eu não quero que essa lembrança te traga mais dor. Pra gente conseguir viver o novo de Deus, né? sim. A senhora falou algo aqui e que é muito interessante, pastora, sobre a vontade do Senhor. E aí, enquanto a senhora ia falando, o Espírito de Deus veio me trazendo no coração, existe a vontade permissiva e a vontade completa Sim. do Senhor, a vontade soberana de Deus. E existe coisas que Deus permite por conta das nossas escolhas, né? Porque existem mulheres, né? E a gente está entrando agora num assunto muito, muito interessante, porque nós estamos numa era de feminicídio Muito muito grande. grande, né? E eu vejo, a senhora falando, eu fui lá atrás, eu imaginando uma menina de 15 anos com toda a carga de abandono, de perda, de frustração, e entra dentro de um relacionamento, porque a pessoa, a mulher que não tem pai, a tendência dela é buscar no Isso aí. esposo, buscar no homem que se relaciona ao pai Isso aí. que ela não teve. E aí a senhora olha assim, não, essa pessoa vai cuidar de mim, vai ser o meu cuidador. E a senhora enfrenta isso. O que eu quero trazer, gostaria de perguntar para a senhora, nesse processo que a senhora passa de frustração, de um relacionamento abusivo, o que passava na sua mente? Como havia aquele momento de eu quero sair, mas eu não sei como. O que se passava na sua mente? O que passava na minha mente era, um dia meus filhos vão crescer. Porque Meu quando Deus. você é mãe, você não olha pra você. Você olha pros seus filhos. Existia aquele pensamento, ele vai melhorar? Sim. Porque a gente sempre acha que vai. É. Mesmo a gente não estando em Cristo, porque depois que você tá em Cristo, o teu pensamento já é outro, completamente diferente. Mas você sempre acredita que vai melhorar. Porque você não se une a alguém pra separar a gente. Sim. Entendeu? Então você sempre acha que vai melhorar. Porque você tá convivendo num ambiente com uma pessoa ali que você acha que se sente bem ao estar do lado dela, né? Então, na nossa mente, a gente sempre acha que vai melhorar. Só que de acordo que você vai percebendo que não melhora, que não tem mudança, o que você pensa? Um dia meus filhos vão crescer. E no momento que eles crescerem, eu vou conseguir ter aquela liberdade que eu preciso. Porque ninguém precisa estar vivendo debaixo de julgo. Verdade. E a gente precisa ter muito esse cuidado. É um assunto delicado, muito delicado. É um assunto que hoje em dia, até pra gente falar, a gente tem que ter muita cautela. Muito cuidado. Porque senão as pessoas pegam isso e acham que você apoia o divórcio. E você tá levantando bandeira que todo mundo tem que se divorciar. Não é isso. E é um assunto que, quando cai nas redes sociais, o povo vem te massacrando sem pena. Entendeu? Então, assim, eu vivenciei momentos que não foi Deus que me uniu, foi eu que uni, por uma atitude completamente, vamos colocar assim, errada, sem estrutura, sem aconselhamento. Procurando um abrigo. E eu tava com uma outra criança, uma criança gerando uma criança. Uma criança. Entendeu? Uma criança gerando uma criança, sem ter pra onde ir, sem ter onde morar. Como é que eu ia morar com a minha tia grávida de um... Entendeu? Não tinha como. A senhora entende que as suas dores te levou para esse caminho? Olha, possa ser que sim. Por que eu tô perguntando? Porque a senhora só tinha 15 anos, mas quantas mulheres
que tem seus 30, seus 20, mas que ainda tem a criança interior que não foi sarada, não foi curada, e procura em relacionamento a felicidade que ela precisa encontrar Sim. em Cristo. Sim. Porque quando busca Cristo, eu costumo dizer que esses vazios, essas lacunas são preenchidas. Sim. Entendeu? Esse vazio que às vezes muitos procuram em álcool, como eu procurei, em drogas, em relacionamentos, quando a gente está em Cristo, esse vazio são preenchidos. Verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, ele entra e ele vai preenchendo tudo, todo Sim. esse vazio. Só que, infelizmente, eu demorei a entender isso, né? Meu processo foi doloroso. Doloroso. Eu vim realmente pela dor. Eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Eu vim debaixo de guerra, entendeu? Eu vim num momento de uma depressão pós-parto da minha filha, que eu tentei o suicídio, ainda com meu filho com 3 anos de idade. E eu com uma bebezinha recém-nascida. Então, eu estava contando para os jovens ontem na igreja que é uma cena que não sai da minha mente, porque eu gosto muito de culto 3 horas da tarde, consagração. E teve essa consagração nesse dia, que alguém me convidou para ir lá. Eu tinha tentado suicídio na parte da manhã, não consegui, porque eu senti uma mão muito forte me trazendo de volta. Eu ia me jogar dentro de uma represa que tem lá, né? Levei meu filho e falei, olha, você fica aqui, mamãe vai ali. E se alguém te encontrar, tu mostra, pelo menos para o pessoal entender aonde que eu sumi. Porque eu ia me jogar ali. E a sua Entendeu? bebê estava onde? A minha bebê estava em casa. Meu Minha bebê estava em Deus. casa. Tinha alguém tomando conta dela. E eu fui na mente. Já pensou naquele dia que tu fala assim, hoje deu tudo errado, é hoje. Porque você quer amenizar a tua dor. Você quer acabar com o teu sofrimento. O suicida, ele só quer acabar com É a isso dor. aí. E tem gente que fala assim, isso é palhaçada, não é não, gente. Não é. Só quem já tentou é que sabe. E naquele momento que eu ia me jogar, eu senti uma mão muito forte me trazendo de volta, Glória a Deus. sabe? E naquele mesmo dia, 3 horas da tarde, eu recebi um convite para ir na igreja, uma consagração. Aquelas irmãs do coque, sabe? Eu falei, eu vou. Pra mim tá tudo ruim mesmo, porque... Sabe? Vamos. Só que ela foi muito sábia, muito sábia. E quando acabou a consagração, ela liberou alguns obreiros, ela pediu alguns para ficar. A moça que me levou, ela pediu para guardar. Eu conto, né? Conto muito lá na igreja, conto para os jovens principalmente, que eu nunca me manifestei dentro do centro espírita. Minha tia me levou, porque ela serve isso até hoje. Mas eu nunca virei lá dentro, né? Mesmo tomando banho de erva, essas coisas todas que tem que fazer lá dentro do ritual deles. Mas eu nunca virei lá dentro, nunca. Só que desse dia, dentro da igreja, num curso de libertação, eu fiquei manifestada 2 horas. Meu Deus. Era a legião de demônio que tinha no meu corpo. E o demônio usou minha boca, que depois ela me contou. Ele falou, hoje eu ia levar ela, mas ele lá em cima não deixou. Então, assim, eu vi verdadeiramente a mão de Deus sobre a minha vida. Sabe? E isso foi testemunho, experiência minha própria. De entender que não acabou, não é o fim, que Deus sempre tem uma solução para nossas vidas. Por isso que eu entendo que quando aquele carcereiro vê que veio o terremoto sobre aquela prisão e aqueles alicerces vai ao chão, e eu costumo dizer que aquele terremoto Deus permitiu, não foi para matar ninguém, mas foi para libertar. Foi para ver libertação, não de coisa física, mas espiritual. E quando ele entra em desespero, Paulo fala para ele, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquele momento eu entendi que eu precisava crer. Eu precisava crer num Deus que fala, ouve, nos abraça, nos consola, nos fortalece, nos levanta e nos faz reviver novamente. Sabe? Eu vi uma luz no fim do túnel. E hoje eu consigo aconselhar pessoas que às vezes estão pensando no suicídio, pessoas que estão passando por crise de ansiedade, pessoas que acham que a vida dela não tem mais solução, por experiência que eu já vivenciei. Né? Então são coisas dolorosas que eu entendo que Deus permitiu eu passar para que hoje eu viesse cuidar de vidas, né? Que eu viesse entender o processo. Sim. Porque só entende quem já passou, quem está passando. Né? Só vai entender de perda quem já perdeu, só vai entender... De dor de quem? É isso aí. Senão não entende. Não consegue expressar, né? Não consegue aconselhar dentro daquilo que está vivenciando. E foi ali o seu encontro com Cristo? Ali foi o início. O início. Foi o início.
Porque ali eu ainda não me firmei com Cristo. Iniciou uma caminhada. Uma caminhada. Iniciou como se fosse assim, uma luz no fim do túnel. Sim. Tem um Deus ainda que opera. Tem um Deus que criou o céu e a terra que pode te livrar. Que pode te guardar. Né? Eu entendo que ali começou o meu processo de entender que, como a palavra do Senhor diz, né? Que tem caminhos que para o homem parece que são perfeitos, mas o fim deles são caminho de morte. Então eu entendi que Deus precisava trilhar o meu caminho. Não foi o momento ainda que eu peguei uma Bíblia, me tornei evangélica, fogo puro, dizer, não, tô aqui. Não, ainda tive os meus processos. E como foi esses processos? Como é que eu vou te explicar como é que foi esse processo? Ainda foi meio barro, meio tijolo. Acreditando que Deus faz, porque eu vi Ele fazendo na minha vida, mas ainda com o pezinho ainda no mundo. Sem Querendo as força coisas do pra- mundo. Sim, pra abrir sim, mão. sim. O meu verdadeiramente encontro com Cristo, quando eu me firmei de verdade, eu conto até isso no outro podcast que eu participei, foi quando eu estava o dia todo bebendo em casa com meus filhos, e de repente passou algumas irmãs evangelizando, e os vizinhos diziam assim, não bate aí não, porque ela não gosta de crente. Ela bate em crente, porque eu não gostava que ninguém falasse de Jesus pra mim. E eles bateram no meu portão, me convidando para ir pro culto. E eu disse, hoje eu vou. Eu tô bebendo, mas eu vou. E aquele dia eu determinei que eu iria pra igreja. Glória E quando a deu o Deus. horário, eu me arrumei, as roupas de mundana, né? Doidona mesmo. Falei, isso aqui que eu vou, doidona. Eu não esqueço que eu morava numa vilazinha, era no alto do morro. E quando eu desci pra ir pro culto com meus filhos, eu escorreguei, caí. Falei, diabo, tu não quer que eu vou? Mas eu vou hoje pro culto. E esse dia foi o dia que o Senhor marcou verdadeiramente para ter um encontro comigo. Glória. E quando eu entrei naquela igreja, bêbada, muito bêbada, veio algo em mim que aquela cachaça saiu na hora, sabe? Os louvores, a oração, uma palavra, e quando o pastor nem fez o apelo, eu já estava lá na frente levantando a minha mão, querendo aceitar Glória a Jesus. Jesus. E aí eu costumo dizer que eu virei para as irmãs e eu falei, olha, eu preciso de ajuda. E na época não tinha casa de recuperação, né? A gente Sim. trabalhou com casa de recuperação feminina, 4 anos cuidando de mulheres. E eu falo para as meninas que se eu tivesse na época um lugar que pudesse me acolher, para eu libertar verdadeiramente do vício, eu teria. Só que eu virei para as irmãs da igreja e falei, olha, eu só preciso que vocês me acolhem. Visita no lar, evangelismo, onde vocês for, eu quero ir. Eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinha. Mas eu só preciso estar envolvida. Porque eu sei que no momento que eu estiver envolvida, eu não vou pensar na bebida. Porque eu fiquei 3 meses indo para a igreja, chegava em casa, bebia. Ia para a igreja, chegava em casa, bebia. E aí eu fiz da minha cozinha, eu não esqueço disso, o cantinho da oração. Era onde eu botava um banquinho no cantinho da parede, e todo dia, meia-noite, eu dobrava meu joelho ali e orava. E eu comecei a pedir a Deus. Falei, Senhor, tu pode me libertar disso. O Senhor é poderoso para transformar a minha vida. E foi ali naquele cantinho que Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. E quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, foi quando eu não comecei mais a sentir como aquela mulher samaritana no poço. Eu falo muito no livro acerca dela, eu me via nela, nessa mulher samaritana. Ele saciou a minha sede de uma tal maneira que eu não busquei mais saciar a minha sede em outras coisas. A minha sede foi saciada daquele vazio que eu te falei, que faltava ser preenchido com a presença de Deus. A pastora está querendo dizer que tem que ser batizada com o Espírito Santo. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O Senhor, ele sabia o que estava faltando em mim. Ele sabia o que eu precisava ser preenchida. Naquele momento ele me preencheu. E daquele momento em diante, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui até hoje falando que Jesus salva, cura, liberta, batiza. Glória a Deus. Ele molda, né? Ele muda, ele transforma. Mas a gente precisa se permitir. Se permitir. E pedir ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha você chegar no grupo de intercessão da tua igreja, nova convertida, e dizer, me ajuda porque eu preciso. Preciso largar o cigarro, preciso largar a bebida, preciso largar a prostituição. Porque sozinho a gente não consegue. E se a gente não pedir ajuda, e quem está ali anunciando a Cristo não tiver esse olhar de misericórdia, como Jesus teve naquele poço, ele olha para aquela mulher, ele precisava tratar o interior dela, os sentimentos dela. Sim. Sabe? Aquela mulher procurava ir ao poço a hora que não tivesse ninguém para julgar ela, para aprontar ela. Então, hoje em dia, a gente às vezes aponta, julga, né? Não sabe o que, Mas não sabe o processo que a pessoa está passando. que ela carrega. É Né? isso aí. E aquela mulher, ela teve um encontro com Cristo, ela disse, nossa, esse homem foi lá no profundo da minha alma.
Sabe, o que esse homem disse, tô vendo que verdadeiramente ele é um profeta, porque ele sarou minhas feridas. Os problemas não eram das pessoas que ela tinha um relacionamento, porque Jesus disse, ó, disseste bem, tiveste 5, e o que tem agora não é teu. Ela entendeu que o problema era ela. Ela precisava ser curada. Ela precisava ser tratada. Ela precisava ser preenchida esse vazio. Né? Então, a partir daquele momento, eu vi que verdadeiramente ali eu tinha verdadeiramente me convertido em Cristo. Certo que nós temos nossos altos e baixos. Todos têm. Todos. Só que no momento que a gente pensa que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa no momento da nossa fraqueza, né? Verdade. E assim, eu louvo a Deus por hoje eu consegui apregoar o evangelho, eu consegui cuidar de vidas, eu consegui entender pessoas que estão passando por esse processo. Foi porque eu tive uma rede lá atrás que me entenderam, que me apoiaram, que cuidaram de mim. Eu conto muito que eu gosto de falar isso, que eu não tinha roupa para ir pra igreja, sabe? Uhum. E eu tive uma mãe na fé que me acolheu, irmã Mara, uma mulher que eu amo, era em Cristo e já partiu, acho que pro Senhor. E ela falou assim, Fabiana, eu vou fazer roupa pra você, você quer? Eu falava, quero. E ela fazia a roupa pra ela, pra filha dela e pra mim, igual par de jarra. Glória a Deus. Igualzinho, sabe? Aqueles blazezinhos antigos de senhora. E eu botava aquela roupinha feliz da vida pra igreja. Porque eu queria estar naquele ambiente. Era um ambiente que fazia bem pra mim. E hoje, assim, é o que eu desperto muito lá na igreja. Gente, a gente tem um ambiente acolhedor, É, sabe? Porque a pessoa, no momento que ela passa por aquela porta, ela quer ser acolhida. é. Sabe, ela quer ser cuidada, ela quer ser abraçada. E esse é o nosso papel como homens e mulheres de Deus. Sim. Sabe? Abraçar a prostituta, abraçar aquele que está vindo do vício, abraçar aquele que quer largar o tráfico. E às vezes a gente esquece que Jesus, ele fez isso, né? É. Jesus, ele veio atrás das ovelhas perdidas. Ele diz, eu não vim para o são, E eu vim para os doentes. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Ele veio cuidar daqueles que estavam, sabe, precisando. A gente falar do amor de Deus é algo que mexe muito comigo. é. Porque eu vivenciei isso, sabe? E hoje eu procuro fazer isso porque eu passei por isso. Eu tive quem me abraçou. Às vezes ele fala muito assim pra mim, meu esposo, mas você tem uma paciência. Porque tiveram com É isso aí. lá Tiveram atrás comigo, lá atrás, contigo. tiveram comigo. E como foi a separação? Como que aconteceu? Deus entrou, Deus mudou sua história. Como é que aconteceu? Foi ao longo da sua caminhada? Separação como assim? Eu não entendi. Não, do seu relacionamento. Como Deus te Foi tirou? um processo. Porque assim, você vem para Jesus, mas a luta ainda estava lá. Eu Processo. ainda estava nesse processo ainda, entendeu? É um assunto muito delicado. O Senhor mudou sua história. Mudou, Amém, entendeu? eu entendi. Foi um processo muito baixo de guerra, muito baixo de luta, sabe? Foi um processo muito dolorido. Entendi. Um processo que, se não fosse a mão de Deus... Entendi. E aí o Senhor entrou. Existe, e eu quero dizer para mulheres aqui, hoje a pastora senta e... Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu choro não é porque a cicatriz não foi sarada, eu fui curada. Eu fui curada. A gente tá numa campanha na igreja acerca de traumas. De traumas à esperança. Então eu falo que eu fui curada. Só que foi coisas que eu vivenciei. E quando é coisas que você vivenciou, mexe ainda um pouco, Sim, sabe? sim. Hoje eu tô bem, glória a Deus por isso. Hoje eu tenho um esposo que me respeita, me ama, Glória a sabe? Deus. Hoje eu posso falar isso em paz, mas foram processos muito doloridos. Foi um jugo de 16 anos. 16 anos. 16 anos. Um jugo que eu tive que pedir a Deus para me socorrer, senão eu teria sido sucumbida. É muito delicado de falar, Amém. sabe? Amém. Amém. Mas eu sobrevivi.
Graças a Deus. Graças a Deus. Sobrevivi. Glória a Deus por isso. Louvamos pela sua vida, pastora, porque não é muito delicado, é muito difícil. E eu, como mulher, a senhora chorando, e a gente sente, porque a cura, quando se fala de cura, de traumas e de cura, e muitas das vezes as nossas lágrimas, e eu entendo isso, quando desce, é porque é olhar a mão de Deus, né? E a senhora chorando aí, o Espírito Santo veio. E olhar a mão de Deus e falar assim, olhar para nós e falarmos, eu estou aqui por causa da mão de Deus. Porque o Senhor decidiu. E eu quero pegar esse gancho em nome de Jesus. Você, mulher, ainda há esperança. Não é o fim para a tua história. Não é o fim para a sua vida. Não é o fim. Deus tem uma nova história. E a senhora vem e aceita Jesus, entrega a sua vida ao Senhor e Deus começa a trabalhar. Dentro daí, como é que foi entrar dentro, começar a deixar ser vaso na mão do Senhor? Como foi que você descobriu o seu chamado? Porque a senhora já entendeu que o seu negócio era estar nas casas. Isso aí. A primeira coisa, não, eu quero estar num grupo de visita, eu quero estar no meio do povo, eu quero estar. A senhora entra, e como foi o seu chamado? Como foi descobrir, falar, isso é para isso aqui que o Senhor me chamou? É sempre a gente quando vem, né, pro evangelho, a gente fica querendo entender o que Deus quer com a gente, né? Minha tia dizia que eu tinha visão aberta. Só que no evangelho eu entendo que é um dom, né? É um dom que Deus dá para nós. E de acordo com que eu fui me envolvendo, eu gostava muito de cantar. Hoje eu entendo que a gente louva, né? Mas eu era daquelas no mundo que bebia todas e as meninas morrem comigo. Comprava ficha do karaokê e cantava. Sim. Até expulsar os clientes do bar todo, embora que não aguentava mais ouvir. Então, no evangelho, eu comecei a falar isso com Deus, que eu achava lindo chegar na igreja e ver as irmãs louvando, as irmãs adorando. Mas eu não tinha essa chamada, né? Vamos dizer assim. Ou precisava ser trabalhado, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor. Eu falava assim, eu queria tanto louvar enquanto as irmãs louvam. E eu lembro que a primeira vez que me deram a oportunidade para louvar na igreja, no grupo das irmãs, Fabiana, você vai solar hoje o hino. E eu fiquei muito feliz, mas eu não tinha som na época. Eu tinha um radinho velho, que todo o louvor, Deus era tão misericordioso, que todo louvor que as irmãs colocavam para ensaiar, eu ficava o dia todo com o rádio ligado. Porque eu dizia, uma hora ele vai tocar no rádio, eu vou ouvir, e eu preciso ensaiar. Também. E aí eu começava a orar a Deus. Eu falava, Senhor, permite que esses louvores toquem aí, para que eu ouça, e assim fui indo. E eu não esqueço que o louvor, eles botaram o da Lauriette, Toca nas Águas. Aí você imagina como é que foi, né? Que tragédia. E aí foi horrível esse dia, eu fiquei com muita vergonha, eu falei, Jesus. E aí eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ser aquela pessoa que sabe fazer firula, que sabe fazer melisma. Eu não entendo, sabe? Eu quero ser adoradora. O que fazia aquele espírito que estava sobre Saúl, tormenta, era a unção que estava sobre Davi. Glória. Então, Senhor, que o Senhor derrama a tua unção no momento que eu abri a boca para louvar. Aleluia. Sabe? Que no momento que eu abri a boca para louvar, vidas venham a ser alcançadas. Espírito de tormenta que tiver sobre as pessoas venham bater em retirada. E isso no decorrer, Deus foi me envolvendo. E eu fui tirando essa timidez, que eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. E Deus foi trabalhando na minha vida. E eu fui descobrindo o chamado com o passar do tempo, né? E a gente vai começando a orar por vidas. E você vai vendo que você tem um chamado na libertação. Você vai vendo que você tem um chamado para cuidar de pessoas. Porque sem você perceber, com o tempo você vai estar tão envolvida
Que eu falo que é igual aquela massinha que se você misturar uma na outra, mistura, depois você não consegue tirar mais. Quando você está envolvida verdadeiramente com Cristo, ainda que o inimigo tente te arrancar dele, você não consegue Não sair. consegue mais. Porque você está tão ligado ali, você está tão envolvido ali que você não consegue sair mais, né? E com o tempo eu fui percebendo isso. Eu estando envolvida junto com as irmãs que me acolheram, que me abraçaram, que me orientaram. E eu gostava muito de participar. Consagração, gosto muito até hoje. Consagração, culto de doutrina e EBD. Então, esses 3 cultos que foram me fortalecendo. Glória a Deus. Eu fui aprendendo, que eu fui sentindo sede de ler, aquele desejo de estudar a palavra, sabe? Então, isso aí foi me fortalecendo, foi me firmando. E eu fui despertando para esse chamado aí. Eu quero dar uma palhinha pra gente. Não acredito. Acredite. Louva o Senhor. Uma palhinha, mas esse é um hino inteiro, mas louva Ai, ao Jesus, Senhor tem nessa. certeza. Tem. Ai, Jeová. Vamos tentar, vamos lá. Eu sou cantora, eu sou adoradora, né? Amém. Eu me ajudei. Só um pedacinho, deixa eu lembrar aqui. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. E assim vai por diante. Glória a Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. E aí, como foi o seu chamado para pastorear? Como aconteceu? Olha, o meu chamado para pastorear foi muito interessante. Eu passei alguns processos de não querer aceitar o chamado. Eu dizia, para eu cuidar de vidas, eu não preciso ser consagrada, eu já estou fazendo. E aí eu tinha uma consagração pela frente, mas eu fugia muito. E aí Deus permitiu eu passar num processo de enfermidade muito grande, que eu sentia dores horríveis e os médicos não descobriam o que era. E quando eu fui no médico, ele me deu morfina, né? Porque a morfina é pra pessoa que tá no estado terminal do câncer, para aliviar a dor. Eu sentia aquela morfina andando no meu corpo, mas a dor não aliviava. E ele virou pra mim e falou assim, você era cristã? Eu falei, só. Ele disse, então aceita aquilo que Deus quer na tua vida, que isso aí vai passar. Meu Deus. Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer pela senhora. E naquele momento eu entendi que eu precisava aceitar o chamado de Deus, né? Como missionária. E no decorrer que a gente foi consagrada missionária, a gente passou a ter uma casa de recuperação, onde a gente cuidava de mulheres, né? Que estavam passando no processo das drogas, queria se libertar. Ficamos quase 5 anos com essa casa de recuperação, chamada Mulher Virtuosa, né? Onde acolhemos quase 50 internas ali, revezando, né? Porque não tinha como acolher muita dentro da casa. E hoje tem mulheres que são casadas, são libertas, estão na presença do Senhor, glória a Deus por isso. E eu entendi que o chamado de Deus era esse, cuidar de almas. E depois, com o tempo, eu entendi que aquele tempo de missão, de sair para fora, de viajar como uma missionária, e Deus dizendo assim, não, agora chegou o tempo de você apacentar, cuidar, ser pastora de ovelha. E é algo muito polêmico também, né? Porque muitos falam assim, tem pastora, existe pastora na Bíblia. E eu costumo dizer que quando Jesus chamou, ele não quis dizer acerca de sexo, se é homem, se é mulher. Ele quis chamar pessoas disponíveis, voluntárias para a obra do Senhor, né? A gente vê no Evangelho que teve várias mulheres que se dispôs a estar ali junto com Jesus, cuidando dele, fazendo a tua obra com amor, com zelo, com carinho. O que é pastorear? É cuidar. Pastorear é cuidar, é você cuidar de vida. É você ter aquele zelo pelas pessoas que estão ali e estão acreditando que você possa estar cuidando dela espiritualmente, né? Aconselhando, orando, comprando guerras. Verdade. Que muitos hoje em dia não querem. Às vezes tem muitos que vão olhar o pastorear como
um lado financeiro, É, né? Eu costumo dizer lá na igreja que enquanto Deus me der força, me der graça, eu quero trabalhar. glória Eu a não quero Deus. viver da renda da igreja, né? Que Glória a tanto Deus. eu quanto meu esposo, a gente trabalha. Não estou criticando quem recebe, porque a Bíblia Uhum. diz que o obreiro ele é digno do seu salário, Uhum. sabe? Não estou aqui dizendo que isso é errado, não é isso. Mas, infelizmente, a gente vivencia tempos, a pastora sabe disso, sim, que o cuidar está muito escasso. sim. A gente começa a ver, às vezes, a pessoa como o que vai entrar de dízimo, o que vai entrar de oferta. E o cuidar não é isso. O cuidar é, como a gente falou aqui até no início, né? Às vezes, 3 horas da manhã, você abrir mão de estar dormindo na tua cama para cuidar alguém que te mandou uma mensagem desesperada, ou que está batendo na tua porta querendo uma oração, ou que você vai ter que sair da tua cama para socorrer alguém que está precisando de socorro naquele momento. Esse é o cuidar, né? E eu entendi que Deus tinha me chamado para isso, né? E hoje eu louvo a Deus que a gente tem um ministério lá, onde tem homens que nos respeitam com essa chamada, né? Glória a Deus. Hoje nós temos pastores auxiliares, nós temos presbíteros, evangelistas, e honra esse chamado, respeita esse chamado como pastora, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu não passo essa dificuldade, mas tem alguns lugares que a gente ainda somos meia rejeitadazinha, assim, deixada de lado por ser mulher, né? Mas Cristo não nos rejeitou, Cristo nos chamou, né, para isso. E hoje eu amo exercer esse chamado. Eu amo esse chamado que é apacentar. É fácil? Não é, gente. Você tá lidando com almas, você tá lidando com vidas, você tá lidando com pessoas. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um tipo de comportamento. Só que aí Jesus Cristo vai dizer que nós somos o corpo e ele é o cabeça. O pé precisa da mão, a perna precisa do braço. Até o dedinho mindinho, eu costumo dizer, ele tá lá, ele é pequenininho. Mas se o médico falar pra você que você vai ter que amputar ele, você não vai querer. Porque ele faz parte do corpo. E a gente precisa entender e ter essa visão que todos fazem parte do corpo. Tem uns que têm um chamado, que é somente para estar ali limpando, auxiliando, nos bastidores. E a gente precisa entender que ele também faz parte do corpo. Fazer parte do corpo não é estar ali em destaque. Porque muitos acham que o destaque, o holofote, a cadeira, a gente é mais do que os outros. Não, diante de Cristo somos todos iguais. É tudo do mesmo nível. Isso, tudo no mesmo nível. A gente só vai ser uma cobrança maior nossa como líder. Porque não é nosso, nós estamos cuidando para ele. Naquele grande dia a gente vai prestar conta. Nós temos essa responsabilidade disso, e bem sabemos disso. Mas hoje eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Corri muito, mas agora eu não corro mais, não. Agora corre pra cima. Isso aí. Pastora, e como foi encontrar o seu esposo? Hoje, né, a senhora é casada, é com um homem de Deus. Inclusive, ele está aqui nos bastidores acompanhando a sua princesa. Como foi encontrar ele? Como é que foi chegar nesse chamado? Porque a gente precisa de alguém que esteja ao nosso lado. Sim. Né? E como foi? Eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, né? E ele nos uniu dentro desse propósito na obra, né? Aleluia. A gente fazia a obra junto, teve esses processos que a gente passou, mas Deus nos uniu dentro desse propósito para a obra fluir, para a obra crescer, para a obra desenvolver, para a obra não parar. Amém. Né? E hoje eu entendo que Deus nos uniu, igual ele fala, ele faz a parte dele que é a área administrativa, que ele fica mais nessa área. Eu já faço mais a parte de estar pregando, de estar ali aconselhando, de estar ali cuidando de alma. E eu louvo a Deus que hoje ele entende isso, eu também entendo. Né? Um apoia o ministério do outro, um intercede pelo outro. E eu falo que Deus nos proporcionou essa oportunidade de vivenciar isso. E eu louvo a Deus hoje pela vida dele, por essa oportunidade, né? De processos que passamos, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus, sabe? Ainda passamos por algumas dificuldades, sabe? Mas eu falo que Deus uniu propósito. Deus nos uniu para um grande propósito, né? E hoje a gente está lá dirigindo a igreja, onde a gente tem vivenciado verdadeiramente a mão de Deus naquele lugar, sabe? Cada dia que passa, a gente tem visto o mover de Deus, a gente tem visto Deus trazer pessoa para nós, para ser cuidada, sabe? E muitas das vezes pessoas vivenciando debaixo de guerras,
E assim, a gente tem visto Deus mover ali naquele lugar. A gente tem visto Graças Deus a cuidar, Deus. Deus sarar. Porque sem ele a gente não faz nada. Nós somos mordomos ali que estamos sendo usados por Deus para que a obra dele não pereça, né? Para que a obra dele flua. E hoje eu louvo a Deus, porque é um homem de Deus, né? Amém. Às vezes tem o jeitão dele de João Batista. Os meninos ontem estavam até brincando em jovens, dizendo: pastor, é isso mesmo, o pastor pega firme no cajado, e a pastora às vezes vai lá, tenta amenizar a situação, tenta amenizar as coisas. Mas a gente está seguindo em Cristo. Amém. Amém. A senhora falou que hoje a senhora tem cuidado de mulheres com traumas. Hoje a senhora tem cuidado de vidas que vêm com alguns traumas. O que a senhora, quando senta com essas mulheres ou com esse casal, o que a senhora passa para eles? Através da sua vida, através da Bíblia, qual é o maior remédio que Deus tem usado? Qual a porção que Deus tem te usado para essas vidas? Olha, eu estava ministrando quinta-feira passada acerca de Mefibosete. Porque esse menino, ele teve um trauma de infância, né? Verdade. Com 5 anos, ele perde o avô, perde o pai. A babá que cuidava dele, a ama dele, fugindo, tentando proteger, acaba deixando ele cair. Então, ele tem uma perda familiar, ele tem uma perda do seu corpo físico, porque ele fica paralítico. Ele tem o seu emocional totalmente mexido. Então, ele foi morar de favor na casa de alguém que lhe acolheu, num lugar que chamava Terra do Esquecimento, Lodebar. E quando Davi lembra da aliança que ele fez com Jonathan, ele manda chamar Mefibosete. Verdade. E quando Mefibosete chega até Davi, ele fala: eu sou como um cão morto. Porque ele sofreu tanto, sabe? A Bíblia não relata pra gente a idade que ele tinha agora, né? Quando a Bíblia começa a falar ali, quando Davi chama ele, só relata dos 5 anos de idade. Então ele teve uma adolescência traumática, ele teve uma juventude traumática e até chegar um homem adulto traumático. Uhum. Entendeu? Então, naquele momento que ele vê a restituição chegando, ele não acredita. Então, muitas das vezes a gente nunca acredita, o trauma foi tão profundo que a gente pode vivenciar coisas novas. Que tem um novo de Deus para nossa vida. O que eu aconselho é o quê? Se permita. Amém. Se permita vivenciar isso. Porque muitas das vezes a gente não permitir é você sempre acreditar que você vai vivenciar tudo aquilo novamente. E aí tem pessoas que não se permitem ter um relacionamento saudável, ela não se permite ter uma amizade saudável, porque ela já foi tão traumatizada acerca de amizade, ela não se permite vivenciar coisas novas. Então eu costumo dizer que Deus, ele traz essa cura para nós. Como Deus traz essa cura? Eu apresentando para Deus aonde é a minha enfermidade. Senhor, a minha enfermidade é essa, trabalha dentro do meu sentimento. Eu preciso que isso saia. Eu preciso que o Senhor me liberte disso. Eu preciso confessar para Ele onde é. Porque se eu não confesso, porque Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Eu preciso abrir para que Ele entre. Ele só vai entrar se eu der liberdade para Ele entrar. Sabe? E às vezes eu vejo mulheres vivenciando isso. Achando que ela nunca vai viver o novo de Deus, porque ela vivenciou algo anos na vida dela debaixo de um jugo, debaixo de uma pressão psicológica, debaixo de uma pressão física, e ela acha que ela não vai conseguir viver isso novamente. Então, o que eu aconselho é, se permita. Se o novo de Deus está chegando na tua vida, se permita vivenciar isso. Mas vivenciar curada. Porque quando você vivencia curada, você não vai trazer coisas do teu passado para o teu presente. Porque quando você não tem mais quando você não tem essa cura, você começa a trazer gatilhos lá de trás. Não, porque fizeram isso comigo. Teve um pastor que foi ministrar na igreja, ele falou que sentou para conversar com alguém, um casal, acerca disso. Bom, eu tô lembrando disso, que isso frisou muito na minha mente. E o esposo estava dizendo que ele não conseguia viver bem com a esposa porque ela maltratava muito ele. E aí ele foi tentar entender o porquê disso. E ela confessou. Ela disse, lá atrás, eu fui abusada do meu pai, eu a engravidei do meu pai.
E eu perdi essa criança. E hoje, quando eu casei, eu olho pro meu esposo e eu lembro do meu pai e eu maltratando ele. Eu acho que eu tô me vingando daquilo que eu vivenciei lá Meu atrás. Deus. Então, a cura, ela precisa vir por completo dentro de nós. Sim. Porque quando nós somos curados, a gente não vai olhar para aquela pessoa como um escape do nosso sofrimento, para se vingança, para se vingar daquilo ali. Entendeu? Então, eu aconselho muito jovens, mulheres que estão passando por um relacionamento, dizer, se permita viver o novo. Como você vai se permitir viver o novo? É pedindo a Deus para apagar suas lembranças de sofrimentos que você teve lá atrás. Para Deus curar essa ferida que talvez ainda esteja aberta. Sim. Porque pode ter até cicatriz quando você está curado. Tem a cicatriz. Mas você pode bater ali que não vai doer mais. Não vai doer mais. Entendeu? Então, precisa dessa cura. A cicatriz te lembra, né? Isso, Ah, isso eu aí. passei Eu por passei. isso aqui. Mas não Doeu dói. na hora, sangrou, mas tá fechado. Isso aí. Pode bater aqui que não vai doer mais. Verdade. Então, o que eu aconselho é isso. Se permita. Porque se você não se permitir, você vai vivenciar dentro de um casulo. E isso vai trazer doença emocional, vai trazer doença pro teu corpo físico. Você vai se tornar aquela pessoa triste, você vai achar que não tem mais esperança. É se permitir. É se permitir vivenciar o novo e acreditar que Deus, ele te permite você viver o novo dele. Com certeza. A palavra do Senhor vai dizer assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo poder da renovação da vossa mente. Tá tudo aqui. Quando aqui é transformado, aqui é transformado. Isso. Precisa acreditar. Aí, em João 11 vai dizer, se tu creres, Verás agora. só pode viver, só pode ver, sentir, vivenciar a manifestação da presença do Senhor na sua totalidade, quem crê. É verdade. Precisa acreditar Eu no Senhor e em si mesmo, sim, né, pastora? Sim, eu costumo dizer, sim, que Jesus é o nosso maior psicólogo. A gente precisa do psicólogo na Terra, sim, porque Deus dá sabedoria aos médicos para isso. Uhum. Só que a gente precisa permitir Ele cuidar da nossa mente. Sim. Ele cuidar do nosso interior, sabe? Ele mudar os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos. Porque às vezes a gente, no presente, a gente quer se comportar como a gente se comportava lá atrás, no passado. E isso também nos prejudica muito. Verdade. Entendeu? Então, às vezes, eu preciso mudar o meu posicionamento, o meu comportamento, para que eu possa vivenciar o novo de Deus. Sabe? E não se blindar, porque às vezes a gente vê hoje muitas mulheres blindadas. Mulheres amargas. A gente começa a lembrar de Noemi, né? Mara, já não sou mais. Agora eu tô amarga, eu sofri tanto. Tive tanta perda, perdi marido, perdi filho. Fala muito de perda de identidade, né, pastora? Nós não, a luta, a dor não pode tirar a minha identidade. Eu preciso é por isso que precisamos nos reconectar com o Senhor. O filho que perde a identidade, a gente vai lá no filho pródigo. Ele se torna servo, escravo. Ele vai trabalhar por comida. Ao ponto dele desejar. A Bíblia diz que ele deseja comer ou a lavagem, né? A comida dos porcos. E aí ele lembra, eu tenho pai. E até os servos da casa de meu pai comem bem. Quantos estão assim, né, pastora? É verdade. Escravos dos seus sentimentos. Dos seus traumas, das suas dores. Porque toma pra si. É minha vida, é minha tristeza, eu passei por isso, E a senhora falando, e o Senhor falando no meu coração, não existe, não é só ir no médico se ser diagnosticado e não fazer o tratamento. Precisa fazer o tratamento. Não tem cura. Sentou, falou com o médico, ele viu onde tá, sabe qual é a enfermidade, ele vai te dar a receita, a receita é essa aqui. E se você não cumprir a receita, você não é curado. E a gente precisa ter aquele cuidado também de achar, porque às vezes nós fazemos muito isso, né? Começamos a tomar o medicamento direitinho, nos cuidamos. Tô curada. E aí para. Pastor, é isso aí daqui a pouco vem pior. Entendeu? Então, com Cristo, eu costumo dizer que todos os dias a gente tem que estar ali, ó. Sigamos e prossigamos. Isso aí. Em conhecer o Senhor. Isso aí. E a senhora falando, aí, a senhora
vai e trata das pessoas. E Deus te dá um ministério, Deus te dá o ministério da cura. E, de repente, escritora. Surgiu. Como surgiu esse convite? Como aconteceu? Então, Como a senhora recebeu? esse convite surgiu através da missionária Jéssica, uma mulher de Uma mulher Deus, de que eu amo Jéssica. Um beijo, Jéssica. Nós chamamos. Eu conheci Jéssica através da pastora Michele também, que é minha amiga em Cristo, que eu amo em Cristo Jesus. Amém. E Jéssica foi pregar lá na nossa igreja, né? E a gente conversando, batendo altos papos, e a gente fez esse vínculo, né? E, de repente, Jéssica me manda uma mensagem falando: olha, pastor, surgiu um projeto e mulheres que anunciam, e eu lembrei da senhora precisa fazer parte desse projeto, e aquilo ali mexeu comigo. E aí eu falei com meu esposo, falei: poxa, filha, eu recebi um convite, eu não sei se é... Falei com a minha filha, assim, eles me incentivam muito, glória a Deus por isso. Não, aceita sim, mãe, vai ser bênção, ele também, não aceita. Eu falei: Jéssica, vou aceitar esse convite. E assim, quando ela me passou como seria, pastora, foi algo assim do céu. Porque ela passou as quantidades de folhas que seria, tudo direitinho. Em 2 dias, eu sentei na frente daquele computador, na mesa ali, e falei: Senhor, me direciona. E o Senhor disse: tu vai falar acerca da mulher samaritana, João capítulo 4, uma improvável. Tu vai contar a tua história dentro disso aí. Aleluia. Porque você era uma improvável, sabe? Você era alguém que tinha tudo para dar errado. E hoje você é uma mulher que anuncia. E aí Deus foi me direcionando, eu fui escrevendo. E eu agradeço a Deus por fazer parte desse livro, né? Onde a pastora também faz parte. São mulheres que têm testemunhos, Verdade. sabe, edificante. Eu já li ele todo, todos os testemunhos eu li, sabe? E eu louvei a Deus por ter essa oportunidade de anunciar o evangelho, de contar um pouquinho da nossa história, sabe? De contar um pouquinho do testemunho. Eu sei que está edificando muitas vidas. Amém. Sabe? Está alcançando muitas mulheres aí. E cada mulher que escreveu aí um pouco desse livro são testemunhos que edificam muito. Muito. Aproveite e segura o seu livrinho. Aqui. Nosso livro, né? E ela faz parte. Quer saber mais um pouquinho? Vai, entre em contato. Nós vamos deixar a rede social dela. Tudo direitinho aqui. Vamos no YouTube, no Instagram também. Não deixe de procurá-la. Convide ela para pregar na sua igreja. Chame essa mulher, amém, para fazer uma mentoria para mulheres. Que eu tenho certeza. E esse vaso, vocês vão extrair muito azeite em nome de Jesus. Amém. Pastora, pena, já estamos chegando no nosso final. Eu queria que antes do final, primeiro eu vou fazer aquele joguinho que a gente tem o nosso quadro, bate e rebate, eu lanço uma palavra e a senhora vem na minha pegada. Pá, pum, pá, pá. E depois a senhora vai deixar uma palavra para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, e termina com orando por nós, em nome de Jesus. Eu inicio a oração e os nossos convidados terminam em oração. Que a vida de crente é debaixo de oração. Oração, irmão. Quem ora tem milagre para contar. Então, vamos lá. Família. Bênção de Deus. Salvação. Somente em Cristo. Fora Jesus. tudo. Jesus é tudo para mim. Tudo na nossa vida. Palavra. Que edifica, que fortalece, que levanta, que ergue. Louvor. Alegra a alma. Glória a Deus. O céu é Ganhar da força. E não entra bagagem. glória. Eita, foi forte isso. Não é de qualquer maneira. Não né, é de qualquer pastora? maneira. Não é Todo dia temos que lutar para conseguir ir pro Todo céu. dia. Todo dia. A senhora vai olhar para nossa câmera da verdade, a lente da verdade. Por que a lente da verdade? É a lente que nós anunciamos a verdade, que é Cristo Jesus. E pode deixar a
a mensagem que o Senhor colocar no seu coração. Eu quero deixar... Novamente, eu vou falar de Jó 14:7, que é um versículo que tem falado muito comigo esses dias. Que ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda que a raiz dela na terra venha apodrecer, né? Vamos colocar assim. Eu entendo que se ela está bem fixada ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Eu não sei aquilo que foi cortado na sua vida. Eu não sei aquilo que você não tem mais esperança. Talvez possa ser a sua família, possa ser o teu filho, possa ser a sua saúde. Mas eu quero que você acredite que assim como Deus restituiu a Jó, como a pastora disse lá no início, né? Jó 42, que vai dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, dos seus pensamentos pode ser frustrado. Nenhum pensamento de Deus, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. A gente precisa acreditar que quando Jesus ele entra, no tempo dele, na hora dele, no momento dele, o milagre acontece. João capítulo 11 vai dizer acerca de Lázaro. Mandaram chamar Jesus. Só que Jesus não foi no momento que mandaram chamar ele. Jesus, aquele quem tu ama, sabe aquele quem tu ama? Lázaro está enfermo. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus chegou lá 4 dias depois, mas ele chegou no tempo dele. Sepultado, cheirava mal, já não tinha mais jeito nenhum para Lázaro. Glória. Só que uma palavra de Jesus. Aleluia. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Mas tiveram que remover a pedra. Ontem o presbítero pregando na igreja, ele disse, Jesus não remove pedra para ninguém. Quem tem que remover a pedra somos nós. E ele só grita o nosso milagre para sair para fora. Então removeram a pedra e Jesus gritou Lázaro. Lázaro saiu. Ainda atado. Jesus disse, solta as ataduras, deixa ele andar. E eu quero te dizer que na caminhada tem restauração, tem cura, tem libertação. E eu quero deixar para vocês essa palavra de Jó 14, versículo 7. Ainda há esperança. Glória a Deus. Glória a Deus, ainda há esperança. Venha atado, mas venha. É isso. Ao decorrer do tempo, vai chegar a libertação para sua vida, para sua casa, para sua história. Amém? Está conosco nosso patrocinador, antes de nós terminarmos, é de modas femininas. Sim, você que quer andar bem arrumada, você, mulher de Deus, que quer andar alinhada, no pano, na beca. Nós temos aqui na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes, Rua Campestre, 7 de abril, Paciência, Rio de Janeiro. Lembrando que fazemos entrega para todo o Brasil. O Instagram é de modas _feminina e o WhatsApp é 21 96 813 5970. Vou falar de novo. 96 813 5918. É de modas, vai lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Quero agora agradecer ao Senhor, através da vida da pastora. A pastora vai estar orando em nome de Jesus. Nós vamos estar terminando. Te aguarda aqui na próxima segunda. Tem certeza que Deus vai edificar a sua fé. E não perca esse... Olha, Deus está fazendo coisas grandes. Creia que através desse episódio, Deus está quebrando cadeias. Eu sinto um mover profético nessa noite. Nós estamos aqui e eu sinto, enquanto nós estamos aqui neste lugar, e seja de dia, tarde, à noite, o horário que você está nos assistindo agora, Deus está quebrando cadeias sobre a tua vida e o nome do Senhor será glorificado sobre ti, em nome de Jesus. Pastora, nos despede em oração. Amém. Por favor. Oremos. Soberano Deus eterno, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento onde estivemos aqui falando da tua palavra, do teu amor, da tua infinita misericórdia, e que esses momentos que passamos aqui, ó Deus, venham alcançar vidas, venham alcançar mulheres, homens, adolescentes, jovens,
que precisa ouvir que Sim, ainda há Senhor. esperança. Sim, Senhor. Senhor, que o Senhor é aquele que que aleluia. restaura, que cura, que liberta, que transforma, que muda o cativeiro. Então, Senhor, continua abençoando cada um que faz parte, meu Senhor, deste lugar, Pai, que foi reservado para pregar o Teu Evangelho. Continua abençoando a pastora Paloma, cada um que faz parte, meu Senhor, desse estúdio. Continua com a Tua mão estendida, dando recursos e meios para os Teus filhos a cada dia sobre este lugar. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Amém. pastora. Muito obrigada, de agradeço. verdade. Foi um prazer tê-la conosco, viu? E que o Senhor continue prosperando a sua vida, sua casa, seu chamado, sua igreja. Que o nome do Senhor seja erguido todas as vezes em que verem a senhora, verem a sua história, e que a presença do Senhor seja constante em todos os Glória a instantes. Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Um beijo para vocês. Até segunda-feira que vem. Fiquem todos na paz. Um grande abraço. Deus abençoe.